Hoje eu vou falar como o biscuit me ajudou a descobrir que eu sou autista e como usar isso a meu favor e como você também pode usufruir um pouquinho disso. Vamos lá? Para quem está chegando aqui agora no meu canal, eu sou a Viviane Meyer, especialista em vendas de biscuit pela internet. E durante muito tempo aqui no meu canal eu trouxe os vlogs de produção, onde eram uns vlogs que eu mostrava um pouquinho da minha rotina, reclamava um pouco, desabafava um pouco das coisas que estavam acontecendo. E no final de 2018, eu tive ali um problema muito grande com o meu filho na escola, meu caçula, o Pedro, que fez 14 anos agora. E nesses problemas da escola, as professoras todas começaram a ficar me pressionando muito para eu buscar um diagnóstico, porque a minha criança era diferente. E no finalzinho de 2018, a gente teve um diagnóstico de autismo. Então, primeiro ele foi diagnosticado com TOD, o transtorno opositor desafiador. Então, ele não obedece qualquer um, né? É muito difícil obedecer regras. E depois ele foi diagnosticado com TDAH. Eu falei, mas não, ele não tem TDAH, ele é muito concentrado quando ele quer. E no final foi passado o diagnóstico de autismo. Eu tive um choque muito grande porque ele tinha 10 anos e eu não aceitei esse diagnóstico. Passei um ano ali muito mal, tentando entender o que estava acontecendo. Então eu parei um pouco a minha produção, que era de uma agenda cheia, e tive que reduzir muito o meu horário de trabalho para atender as terapias. Eu volta e meia saía correndo para buscar ele na escola, porque ele estava quebrando tudo e ninguém aguentava ficar com ele lá. E com a pandemia, né, com esse negócio da gente ficar em casa, tudo ficou bem sossegado, porque não tinha mais problema com a escola. Eu entrei na minha conchinha e fiquei quietinha, né, parei de gravar vídeos, continuei trabalhando com o biscuit, nada mudou aqui muito na minha rotina, só as crianças que ficaram em casa, mas para mim era até melhor. Só que daí aconteceu que o Kalel não ficou bom. O Kalel é meu segundo filho. Ele fez 16 anos no dia 18, agora de julho, e ele entrou numa depressão, numa fobia social, e não levantava da cama, não queria fazer nada de nada, e aquilo me chamou a atenção. E aí eu comecei a olhar melhor para o meu filho e descobri que ele também era autista. E na volta das aulas, agora no começo desse ano, né, que voltaram as aulas e a vida normal pediu pra gente que voltasse para a escola, eu resolvi fazer o diagnóstico dele porque eles não conseguiram ir para a escola. O Kalel foi um dia, no segundo dia eu fui buscar ele e ele não conseguiu mais. Ele chorava, só queria dormir e eu tive que buscar a avaliação até por conta da escola. O Pedro indo na onda, né, e também como ele também dava problema na escola, eu falei assim, vamos deixar essas crianças aqui. Depois a gente faz um supletivo, depois a gente dá um jeito, a escola não é tão importante agora nesse momento, eu preciso cuidar da saúde mental das minhas crianças. E eu, numa super proteção, não sei muito como agir na minha cabeça. Eles estão sofrendo, eu estou sofrendo, a escola está sofrendo, está todo mundo sofrendo, sofrimento não é bom, então vamos dar um jeito aqui, vamos ter que parar. Então levei no psiquiatra, levei né, eles estão fazendo terapia online, mas tá tudo paradinho assim, né, estamos na zona de conforto. E aí, com esse meu trabalho novo, porque eu parei, né, de atender as minhas clientes, parei com a encomenda, então é tudo novo, um processo muito diferente do que eu estava acostumada nesses 15 anos. Porque como eu era professora, e a professora, né, eu ser professora lá na prefeitura da minha cidade já não estava muito bom para mim, né, eu já estava entrando assim num processo muito grande de depressão durante muitos anos, eu precisava mudar. E o artesanato, ele apareceu para mim como uma válvula de escape, um milagre que aconteceu na minha vida, uma oportunidade de ouro de eu trabalhar em casa, ficar perto dos meus filhos e ficar longe daquela muvuca, ficar no conforto aqui do aconchego do meu lar.
E com esse meu novo trabalho eu não tenho uma rotina muito bem definida, então eu fico um pouco perdida do que eu tenho que fazer. Então, como é um trabalho novo também, eu não tenho ninguém com quem conversar, né? Alguém para trocar ideias, que faça a mesma coisa que eu, ou que, enfim, que me apoie, ou que me explique direitinho como que funcionam as coisas. Tem que ficar meio, né, isolada aqui no meu canto. E isso me desestabilizou muito. Eu tô num processo de sofrimento durante 1 ano. E o mês passado eu fui convidada para participar de um evento. E nesse evento conheci uma colega que eu admiro muito na internet. E na internet, né, uma pessoa normal, muito expansiva, muito legal. Gostava muito de acompanhar elas nas lives dela. E ela conversando comigo, falando do diagnóstico do filho dela, que era autista. Falei, mas peraí, você não me falou nada que tinha filho autista, porque você não fala nada disso nas tuas lives, né, nas tuas aulas. E ela falou assim, eu até vou verificar, acompanhar mais de perto a minha menina, que tem 2 aninhos, né, muito nova, mas eu já vou começar esse acompanhamento. Só que eu também vou começar a fazer avaliação, porque como eu tive, ela contando, como eu tive um diagnóstico de bipolaridade e eu não me considero bipolar, eu fui vasculhar um pouquinho mais a fundo e eu, né, me considero uma autista, então eu vou procurar uma avaliação um pouquinho mais profunda. Ela conversando, né, sobre as terapias que ela estava fazendo e me contou que quando ela entra em live, quando ela entra para gravar vídeo, parece que ela liga um botãozinho e que ela faz aquela live, né, como se, não tô muito bem, mas eu aperto o botão aqui para começar a gravar, eu fico outra, fico com energia, eu falo tudo direitinho, né, me entrego aqui de corpo e alma, mas eu desligo a live e fico totalmente descarregada de energia, como se eu tivesse me entregue lá e como se eu usasse uma personagem, como se eu me vestisse de mim mesma. E não é que a gente esteja mentindo ou sendo outra pessoa, a gente usa uma máscara. E quando ela me contou isso, todas as coisas da minha vida fizeram sentido, é como se passasse em segundos toda a minha vida e entendi que eu também poderia ser autista. E aí o comportamento dos meus pais fizeram sentido, o comportamento dos meus irmãos, o porquê que a gente é uma família estranha e por que tudo acontece do jeito que acontece na minha vida. Eu, em primeiro momento, fiquei muito chocada em pensar na possibilidade que eu poderia ser uma autista, porque é como se fosse uma coisa ruim, sabe? Eu contar aqui para vocês no vídeo, né, que eu conto um pouquinho da história da minha vida, que eu fui diagnosticada com bipolaridade, eu falar que era bipolar, para mim estava tudo bem, porque estava resolvido aqui dentro. E como eu sabia controlar a bipolaridade, né, é como se eu já tivesse me curado desse negócio aí, então não sou mais, não me sinto mais, e tá tudo bem. E agora? Um novo diagnóstico. Sou autista. O problema era do pai dos meninos, que era uma pessoa estranha, que é uma pessoa diferente, e que as crianças são assim por tua causa. E aí eu tenho uma menina mais velha, a Caliane, que tem 26 anos, vai fazer 27 agora em agosto. E a Caliane também já tinha me falado de algumas características, de algumas coisas que ela via nos amigos que ela tem e que ela também poderia ser, mas eu não conseguia escutar. Eu não conseguia perceber que ela também tinha essas características um pouquinho diferente dos meninos e que talvez a gente fosse uma família diferente. E depois disso veio a vergonha, veio a tristeza, veio, né, a não aceitação e queria fingir que nada disso tivesse acontecido, mas no fundo eu tinha pedido por isso. Eu tinha pedido em oração, em meditação, em muitas práticas que eu faço
em conexão, né, com a minha espiritualidade, de me mostrar quem eu sou de verdade, para eu me aceitar do jeitinho que eu sou, para eu me amar do jeito que eu sou profundamente. E o que isso tem a ver, né, com esse todo o meu trabalho? E como isso tem a ver com a tua vida aí também? Como isso também pode te ajudar de alguma maneira? E é por isso que eu trouxe, né, e quero me expor aqui, contar um pouquinho do que aconteceu comigo para ver se também não faz sentido aí na tua vida. Tenho muitas alunas que têm TDAH, que têm processo de pânico, que estão em processo também de ansiedade, né? Advindo aí da quarentena ou de outros processos de depressão. Geralmente as pessoas que entram no artesanato vêm já de um processo, né, mais terapêutico. 90% das pessoas são assim, né? As artesãs vêm de processos terapêuticos. E a gente se aceitar do jeito que a gente é, a gente conhecer quem nós somos de verdade lá no fundo da nossa alma e a gente entender que, ok, sou diferente. Tem ali umas coisinhas que eu sou um pouco estranha, mas tá tudo bem. E aí, tudo faz sentido. Quando eu me aceito do jeito que eu sou e eu falo pra mim mesma, ok, Viviane, você é autista, o que você vai fazer com isso? Vamos fazer o melhor que a gente pode, porque eu não posso mudar quem eu sou como essência. O porquê isso veio aparecer agora? Eu tenho 45 anos. Por que um diagnóstico precisa acontecer na minha vida? O que vai mudar? Eu conversei com a minha mãe. Minha mãe tem 69, meu pai tem 75. Conversei com a minha mãe, porque aconteceu, né, um shutdown aqui do Pedro, é uma crise muito grande, ele teve acessos, né, violentos. Conversando com a minha mãe sobre isso, e eu falei assim, mãe, mas você também é. Que veja essas características, e falei algumas coisas, né, muito da personalidade dela, e ela falou, não, pare de brigar comigo, ela falava, pare de brigar comigo. Eu falei, não tô brigando, eu tô falando que você também é, o pai também é. Veja, o pai tem isso. Veja os meus irmãos, meu irmão mais velho, meu irmão do meio, é minha irmã caçula. Ela, inclusive, está com o diagnóstico errado, fazendo um tratamento errado. Se souber que é o autismo, ela pode procurar profissionais adequados, um remédio mais adequado e o sofrimento dela vai diminuir. Mas não, a gente vai negar. Quem disse que você é? Da onde, né? Com que autoridade você disse que a gente é o que você é? Falei, calma, mãe, eu vou fazer a avaliação. Então, esse mês que vem, já está marcado, eu vou fazer uma avaliação, né, para ter um papel para falar para minha mãe, olha, nós somos e precisamos de uma atenção até mais de compaixão com a gente mesmo, de entendimento com a gente mesmo, de entender que essas limitações, esse sofrimento às vezes que a gente passa, de não conseguir se relacionar com as pessoas, ou, né, de certas coisas que são muito rígidas de pensamento, de mudança de situações dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, isso vem do autismo e tá tudo bem. É a gente ter um pouquinho mais de paciência com a gente mesmo e com o outro, porque a gente entende que o outro às vezes não está entendendo do jeito que a gente está falando, tem que repetir, tem que explicar melhor, a gente não consegue identificar sentimentos e reações, não consegue ler as expressões do jeito que tem que ser, e aí isso tudo fica muito difícil. Por que a gente não tem um relacionamento mais profundo, nem com pai, nem com mãe, nem com irmãos? Nós somos uma família estranha. E tá tudo bem a gente se aceitar assim. E aí a gente dá um passinho a mais para se esforçar para que isso melhore com o tempo, talvez, né? Ou a gente fazer um esforço muito maior que depende da gente para que a gente não deixe isso ficar num sofrimento. Eu estava assistindo o canal do William Kimura, não sei se é assim que fala o sobrenome dele, o menino que fala, né, sobre autismo, ele faz toda a pesquisa e tudo, e ele falou que é um transtorno, né, o transtorno do aspecto autista, que é o TEA, a gente é considerado ali um autista leve, que isso é pior ainda, porque a gente né, muito difícil de diagnosticar, e aí o sofrimento fica ali camuflado,
dentro do TEA ele falou que é considerado um transtorno quando tem uma perda significativa em uma das áreas da vida. A gente não consegue aprofundar uma relação, não consegue receber novas pessoas, é muito difícil. Não que a gente não consiga, sabe? Mas há um sofrimento, uma barreira que a gente cria, toda uma limitação, enfim. Todas essas coisas. O que isso tem a ver com o meu trabalho? Foi aí que eu entendi o porquê que a parte da prefeitura, né, de ser professora já estava me estressando. Eu já estava entrando ali numa crise muito grande por causa de todo aquele barulho, por causa da relação das pessoas. E percebi também, né, com esses meus estudos em relação ao Pedro, porque daí eu fui estudar como lidar com o meu menino, como lidar com o Kalel. Fui depois procurar o autismo em adultos, o autismo em mulher, que é muito pior ainda, que é muito mais difícil de se diagnosticar, porque são características muito camufladas que a gente tem, porque a gente aprende ao longo da vida a camuflar mesmo, né? E existe essa camuflagem quando eu quero ser uma outra pessoa para agradar, porque eu não sei se do jeito que eu tô fazendo tá certo o suficiente. Então eu finjo que eu sou uma pessoa, me comporto da maneira que eu acho que é o correto, porque eu vejo as pessoas que estão agindo daquela maneira, eu copio, e aí entra a modelagem, né, dentro do autismo. Acontece que eu sempre usei isso a meu favor dentro do meu trabalho, usei essa parte da máscara, do masking, também na minha modelagem. Então eu copiava não só o comportamento, porque eu não sabia como agir, não sabia como me comportar, então eu aprendi, né, eu fui moldada a ser assim do jeito que eu sou, e a parte da modelagem também, porque como eu tinha muita insegurança de não saber se do jeito que eu sou é o suficiente, né, eu começava a copiar, e a cópia me trouxe no lugar que eu estou hoje, através de eu conseguir copiar o que estava dando certo nas colegas, o jeito que elas falavam, o jeito que elas agiam, o jeito que elas faziam as peças. Comecei a copiar, só que chega uma hora que usar muita máscara, que ficar sendo outra pessoa muito tempo cansa. E é aí que eu trago para vocês a diferenciação que me firmou dentro do mercado. Eu consegui copiar até um determinado momento. Eu consigo fingir que eu sou uma pessoa agradável e eu sou tudo que você sonha em ter, né? Que eu sou a pessoa que corresponde às tuas expectativas até um certo momento, até um certo pedaço. Depois eu não aguento mais. Eu canso, eu me esgoto e eu preciso ser eu mesma. E aí, quando apareço sendo eu mesma, na minha essência, eu, Viviane Meyer, do jeito que eu sou, que eu mando todo mundo para aquele lugar, que não existe mais máscara, que eu consigo ser eu mesma, e que eu consigo trazer as minhas peças do meu jeitinho, com a minha essência, e é por isso que o meu trabalho, tanto aqui no Biscuit, com as minhas peças que eu criei, do jeitinho que eu sou, confiando que eu posso ser do jeito que eu sou e tá tudo bem. As clientes continuam vindo. Que eu posso ser a Viviane Meyer do jeito que eu sou e as pessoas continuam me assistindo. Que eu posso ser a artesã que eu sou, professora e mentora, e que minhas alunas continuam ficando, né, acreditando em mim e confiando no meu trabalho, porque eu também consigo ajudar elas do jeitinho que eu sou. E eu me aceitar do jeito que eu sou, com as características não tão boas e as características positivas é que me fazem ser quem eu sou e trazem no meu trabalho essa artesã que você precisa ser. Então a reflexão é que pontos positivos e negativos que às vezes o teu TDAH traz, que a tua depressão traz, a tua ansiedade, porque eu acredito que tudo isso traz alguma coisa para a gente pensar. Tem alguma coisa para nos ensinar. E eu estava conversando com um amigo, o William Borghetti, muito querido, beijo William. Ele me ajudou muito nessa minha caminhada.
E quando eu contei pra ele, né, dessa fase que estava sendo difícil, tudo isso que eu estava passando, e que provavelmente eu teria um diagnóstico de autismo ainda para ajudar, né, tudo que não estava indo muito bem, e ele me falou assim, isso pode te dar uma vantagem profissional. Eu fiquei pensando, então não é ruim ser autista. É engraçado que eu conseguia ver as qualidades, eu consigo ver o potencial dos meus filhos, dos 3. Kaliane, incrível, maravilhosa, aprendeu a falar japonês, inglês, aprendeu muitas coisas. Ela tem uma inteligência, os 3, né? Tem uma inteligência muito acima da média. Eles conseguem ter uma análise das coisas de outro jeito. Eles aprendem sozinhos. Os 2 meninos aqui também aprenderam muitas coisas incríveis sozinhos. Eles conseguiram ler muito cedo. Então, vê como são características que às vezes falam assim, os autistas têm perda da fala, têm perda cognitiva. Não são todos, porque esse autismo leve, né, numa outra categoria, é outra coisa, que a gente nem imagina que, meu Deus, mas você é autista, mas você é uma pessoa normal. Pois é, você não mora comigo, você não sabe que a minha rotina é rígida, você não sabe que o meu pensamento também, eu demoro muito para mudar um pensamento, precisa me convencer muito. E aí, como usar isso a meu favor? A rotina rígida. Eu descobri que a rotina me acalma, me tranquiliza os meus meninos, os meus filhos, e eu consegui passar isso para vocês através dos meus vídeos, a rotina, a disciplina, a organização. Como é que faz para se organizar? Eu não era assim, e aí eu vivia num caos na minha cabeça, e a rotina, a organização conseguiu me acalmar e trazer essa paz que eu preciso, né, aqui dentro e aqui fora. Então, a gente entender como a gente é e usar isso a nosso favor. O hiperfoco. Por que eu sou tão focada? O porquê e como eu consegui ter uma vida, né? E carregar tudo isso sozinha, mesmo sendo autista, mesmo não tendo um diagnóstico, mesmo não sabendo dessas coisas, consegui. E aí, quando eu tive essa conversa com a minha filha, ela olhou assim... Então você não pode ficar mimando muitos meninos, porque se você e conseguiu tudo isso sozinha, eles também conseguem. Eu falei assim, ferrou, né? Porque agora eu não posso mais mimar os meninos. Então eu entrei numa super proteção deles também, né? Tirando eles da sociedade, tirando eles do desconforto, mas eu acredito que alguma coisa ainda vai acontecer lá no futuro pra gente, né, usar isso a nosso favor. E que tudo vai acontecer no momento certo. E como eu consegui ter uma produção tão grande e usar o hiperfoco, mesmo com os filhos pequenos, mesmo com a produção de uma agenda cheia, mesmo trabalhando que nem uma doida, carregando tudo sozinha, porque o hiperfoco, o focar num ponto certeiro, eu consigo focar num ponto só, né? E aí a gente fala assim, não, mas eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu consigo, mas focar mesmo, concentrar é um ponto só. E aí fazer uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez. Você está modelando, modelando. Vai lavar louça, louça. É isso que eu falo para as minhas alunas. E é uma coisa que, nossa, mas não é que é. Porque a gente quer modelar e quer lavar roupa e quer lavar louça. E daí, de repente, a gente vai lá arrumar o quarto. E daí a gente vai atender ali a porta. E daí a gente já queimou o negócio na cozinha. E a gente tá no Instagram ao mesmo tempo que ela tá modelando. Aí não dá certo, aí não produz, aí não rende, aí a produtividade não vem, o dinheiro não vem, nada acontece. E a gente não sabe o que está acontecendo e é essa bagunça. Então, eu entender que o focar, né? E aí eu tenho uma foca e as minhas alunas brincam que eu tenho que fazer a foca para entender que a foca é focar. Outra coisa também que é muito característica, né, da gente, eu não entendo piada. Então as pessoas riem, fazem aquela piada e eu falo... Entendi, explica direito. E esse explica direito, às vezes as pessoas estão falando uma coisa, eu estou entendendo outra, e aí eu tive muita dificuldade em lidar com as clientes, e eu brigava com elas, discutia mesmo, entrava ali, né, naquela discussão infrutífera,
que não leva a nada. E num certo momento, de tanto ficar cansada, de não entender o que elas estavam falando, de ficar, mas o que ela tá brigando comigo? O que ela tá falando isso? E eu ia pedir ajuda para minha filha. Então, eu falava assim, ó, lê isso aqui, lê essa mensagem, vê se eu tô entendendo direito o que essa cliente está falando, porque a gente está discutindo muito e parece que a gente não tá assim entendendo com as palavras. Eu falo uma coisa, ela fala outra e ninguém se entende. E aí, durante muito tempo, eu pedia para ela ler antes de entrar numa discussão ou de brigar ou de achar que tudo era né, em relação a mim e não era do meu trabalho. Então, é uma outra técnica também que eu usei a meu favor, de na hora que a cliente está falando e que eu não consigo entender o que ela está dizendo, porque é o meu problema. Né, o problema do autista é assim, essa falta de entendimento de comunicação, tem ali uma falha, né, que a gente não entende, a gente entende tudo ao pé da letra e geralmente as pessoas têm linguagens figurativas, um outro jeito mais floreado de falar que, fala direito, fala reto ali no negócio, fala, né, do jeito que tem que falar. E essa falha me fez ter muitos problemas com as clientes e foi aí que eu construí toda uma comunicação que é aquilo que eu tenho que falar. Então ficou meio que automático e funcionou muito bem. E aí as minhas alunas também conseguem replicar isso, porque é uma coisa que é sempre do mesmo jeito, não tem como dar abertura para mal entendido. Outra coisa que é muito complicado para mim são os sons, principalmente agora que eu tô ficando um pouco mais velha, barulho de moto. Barulho do vizinho usando a serra, os cachorros aqui da frente, tudo me incomoda, avião. Então esses dias eu tive que passar ali numa rua que tinha um caminhão trabalhando da Sanepar aqui da água, né, arrumando ali um esgoto. Falei assim, meu Deus, eu preciso passar ali do lado, eu queria pôr a mão no ouvido. Às vezes quando a moto passa eu fecho o olho assim, porque me irrita, me incomoda de uma maneira assim, parece que tá me invadindo. Então eu consigo escutar todos os sons ao mesmo tempo, eu escuto os sons lá longe que me incomodam também, e isso é uma coisa que me dá muito estresse e eu não sabia. E aí uma colega um dia me contando que ela assistia vídeos, que ela assistia as pessoas fazendo live, que passava horas e horas assistindo as colegas, e eu falava, mas isso ajuda? E eu comecei a usar fone de ouvido, escutando, e enquanto eu estava trabalhando, modelando, né, enquanto as crianças estavam na escola, eu colocava o fone de ouvido e aquilo me dava um aconchego, e enquanto eu trabalhava, eu também estudava, e aquilo acelerou demais todo o meu conhecimento, e eu aproveitei a época que eu estava trabalhando na produção, que ficou muito automático, porque era só repetição, repetição, repetição. E a outra coisa que também usei a meu favor, essa repetição de sempre fazer a mesma coisa, de sempre fazer às vezes o mesmo tema, de não querer ficar arriscando muito, de eu entender que o que deu certo para mim, ok, vou fazer mais. Então deu certo o Circo Rosa, as clientes estão pedindo, eu tô ganhando dinheiro, o pessoal tá fazendo PJ Mask, tá fazendo bolo fofo, tá fazendo encantos, me deixa, eu vou ficar aqui no meu circo. Porque para mim era confortável não ter que pensar assim, como é que eu vou criar peça nova? Me tirar muito da zona de conforto, isso é muito desgastante. Então é eu me aceitar, eu me conhecer, e esse autoconhecimento, gente, vem muito do olhar para dentro. Quem é você como pessoa, como essência, quem é você lá dentro? Como que você consegue se aceitar e trazer isso para o teu trabalho? Como que você consegue trazer isso a teu favor? Então eu quero que você escreva aqui para mim, nos comentários, as características, as qualidades que você tem como pessoa e como você pode usar isso como artesã. Porque às vezes você escrevendo, você até mesmo percebe. Nossa, eu sou organizada, eu nunca tinha pensado nisso.
Nossa, eu consigo ter um bom relacionamento com as clientes. Eu consigo criar muito. Eu sou uma pessoa muito criativa. E aí eu fico repetindo. Isso para mim não dá, porque funciona ao contrário. Então, não, eu gosto de rotina, eu gosto mais de silêncio. Não, eu preciso trabalhar no barulho. Escreve aqui para mim o que você conseguiu tirar aqui de bom desse vídeo, que eu falo um pouquinho de mim, mas também que eu quis trazer as minhas características, que eu entendi que isso vem do autismo e como isso pode te ajudar. E para você, né, que tem aí os filhos pequenos ou que tá imaginando que eles podem ter algum sintoma, né, alguma característica, e se você mesmo quiser ver para você, né, um dos canais que eu assisti, que eu acompanho, é Dr. Lucelmo, que ele é maravilhoso, é um doutor que traz muitas análises e pontos, né, dados de estudos mesmo, dentro do autismo. Eu fiz também esses testes que tem aí na internet, o dele também eu fiz, claro, né, de 10 deu 8, e da outra doutora, a doutora Lígia, também eu fiz, né, ali o teste, e de 15 deu 10. Então, agora eu vou fazer, né, a avaliação com a neuro, então daí depois eu trago o resultado para vocês, mas eu acho que vocês não precisam de papel, né, para acreditar em mim, a não ser a minha mãe que precisa do papel para acreditar que a gente é do jeito que a gente é e tá tudo bem. Vou voltar a fazer passo a passo, então sexta-feira, aguardem que tem passo a passo novo no canal. E agora vou voltar aqui numa nova fase, sendo quem eu sou, do jeito que eu sou, sem máscara, sendo a Viviane que eu nasci para ser. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu like. Te aguardo no próximo vídeo.